Olá pessoas, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como professor Eustáquio aqui da SCOM, e a gente vai apresentar para vocês algumas unidades aqui da disciplina semipresencial, que é Teorias e Técnicas Psicanalíticas 1, a relação entre a psicanálise e a formação da subjetividade, tudo bem? Aqui na unidade 1, a gente vai apresentar os pressupostos básicos da psicanálise. E temos uma ideia aí entre uma parceria de Freud e o senhor Fábio Hermann, ok? Então a gente começa falando da psicanálise como ciência, porque foi aí um desafio que Freud vai enfrentar para provar que a psicanálise estava de acordo com o contexto científico da sua época, né? Então, a psicanálise iniciada por Freud, ela é fundamentalmente um método de investigação dos processos mentais e uma técnica de tratamento de distúrbios neuróticos e uma teoria do psiquismo. Então nós temos aí três elementos: é um método de investigação, é uma técnica e é uma teoria do psiquismo, de início aqui nessa unidade, ok? E em seguida vem a parceria do senhor Fábio Hermann, que aí ele vai concordar com Freud no posicionamento de que a psicanálise sim é uma ciência, mas também é uma ciência do espírito, né, segundo o Hermann, e ela é dedicada à investigação do sentido humano. Isso consta da nossa unidade e, na verdade, é uma representação do real também, que é uma preocupação da psicanálise nesse momento. Em seguida, o que vocês verão nessa unidade? O Hermann inclui aí a teoria dos campos. Aí a gente sugere que vocês se envolvam com essa teoria dos campos, porque aí vai divergir de Freud, né, no sentido de que os campos, conforme o Hermann, são definidos aí como a totalidade das condições concretas e supra-individuais da circunstância, né? E abrange aí o universo do sentido onde a relação psíquica ocorre. Freud vai admitir o quê? A psicanálise é uma ciência, sim, a tentativa dele é nesse sentido, mas ele vai considerar uma evidência de uma relação totalmente individual, sem considerar essa teoria dos campos do Hermann, né? O Hermann vai avançar no seguinte sentido, de que a psicanálise não é apenas, né, ali uma abordagem psicológica ou psicanalítica que cuida do paciente individualmente na clínica. Diferentemente de Freud, ele leva isso para a teoria dos campos e ele considera novos elementos aí para serem investigados, para serem interpretados, ok, gente? Temos aqui um segundo ponto, que é uma comparação entre o inconsciente clássico, obviamente, de Freud, e a dinâmica psíquica entre os dois. O pressuposto mais radical entre essas duas questões é aí que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas, ou seja, desejos, traumas, sobretudo aqueles reprimidos, proibidos, né? Mas uma instância psíquica dinâmica que exerce influência decisiva sobre pensamentos, sentimentos e comportamento consciente, né? Interessante isso, é o fator determinante aí. Então, há uma comparação aí de evidências, né? O inconsciente não é apenas um depósito, mas ele é, sim, essa instância psíquica, né? Aí a ciência médica, curiosamente, queria saber onde se localiza esse tal de inconsciente, né? Aí Freud vai idealizar algumas evidências que demonstram que esse fenômeno existe, né? Ou seja, o inconsciente existe, ele só não se localiza no corpo humano. Mas há evidências, ou seja, já o quê? Pensamentos, sentimentos e comportamentos que provam a existência
de conteúdos inconscientes que vão para o consciente e molda aí o sentimento, o pensamento e o comportamento das pessoas. E temos aqui os elementos que trazem essas evidências, ou seja, os sonhos, né? O sonho, vocês verão na unidade, sugestão, se aprofundem, sejam curiosos. Ele é uma via régia para os conteúdos inconscientes, porque geralmente a pessoa sonha com algo que ela ouviu durante o dia, viu durante o dia, ela compartilhou durante o dia, e são os restos aí diurnos que ela experimentou, geralmente sonha. E há uma conexão sim com os conteúdos inconscientes. Nós temos também os atos falhos. Atos falhos, a evidência mais prática, digamos, é a pessoa chega num velório e ao invés de evidenciar aí e demonstrar os seus sentimentos, ela, por um ato falho, ela diz meus parabéns para a pessoa que acabou de perder um ente querido, né? Então, nesse sentido, ela fala, desculpe, não era essa a intenção. Freud vai considerar esse ato falho como uma evidência de que os conteúdos inconscientes emergiram nesse momento dessa falha. Temos também os sintomas neuróticos. Os sintomas neuróticos, dentro aí de alguns comportamentos, também evidenciam o acesso ao inconsciente. Os xistes, né, Freud vai nomear o xiste como se fosse algo de uma piada sem muito gosto, vamos dizer assim, uma piada sem graça, uma piada que constrange, que oprime, mas que é uma verdade que via piada ela acaba sendo dita, mas de uma forma não muito positiva, né? Porque constrange, mas aí na verdade é um conteúdo reprimido, recalcado, que estava ali, a pessoa encontrou uma forma de colocar para fora, vamos dizer assim, esse sentimento, essa forma de pensar. Tudo bem? E continuando, nós temos aí as pulsões, né, que a princípio vai ser nomeado em alemão de Trieb, e significa o quê? A vida mental é movida por energias inatas que buscam descarga e satisfação. Vocês verão que essa energia, nomeada por Freud de pulsão, ela vai obrigar o organismo, ou seja, nós, a desenvolvermos algumas estratégias para que essas energias que nos incomodam seja descarregada, seja minimizada, seja aí gasta, né? Então, como é que funciona tudo isso? Ele vai dizer, olha, por exemplo, temos as pulsões fisiológicas, que são a fome, a sede, o sono, não é isso? Então, são energias que exigem que uma minimização, ou seja, se você está com muito sono, o ideal é que você durma, né, num mínimo de 6 horas, o máximo de 8, para descansar e recuperar toda a energia. E aí sim, é uma evidência de que, olha, é uma pulsão, é uma energia que está ali. Enquanto ela não é descarregada pelo seu descanso, você não consegue, vamos dizer, funcionar muito bem no dia seguinte. E temos aqui também a definição nessa unidade de pulsão de vida e pulsão de morte. Freud vai idealizar essas pulsões após a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ele vai dizer, olha, pulsão de vida liga-se à sexualidade, em sentido bem amplo, né? A união e a autopreservação. Ou seja, se eu preservo a minha vida, pulsão de vida. Se eu trago alguns eventos e elementos para a minha vida, de modo que eu preserve a minha vida e a minha espécie, eu estou aí fazendo uso de Eros, da pulsão de vida. Ao contrário, a pulsão de morte, né? Freud vai dizer, olha, geralmente ela liga-se à agressão, à destruição e ao retorno ao estado inorgânico, né? Então, pessoas que só resolvem conflitos com muita agressividade, destruição, e há uma tentativa de uma volta ao estado inorgânico, ou seja, uma ideação suicida, né? Eu penso que todas as minhas dores e sofrimentos
que eu experimento durante a minha vida, eu imagino que esse sofrimento e essas dores só são finalizadas se eu tirar a minha própria vida. Ou seja, eu voltar ao estado inorgânico. Aí eu acabo com todos os males, vamos dizer assim, da minha vida. Pulsão de morte. Temos aqui também o princípio do funcionamento psíquico. Princípio do prazer, princípio de realidade. Princípio de prazer, Freud vai trabalhar, que ele reside aí na questão inconsciente. Ou seja, uma busca total de uma instância da segunda tópica aí, né, o id, o ego e o superego. Portanto, o princípio de prazer é aquela busca de realização de desejos recalcados, reprimidos, inconscientes, proibidos, sobretudo, né? Então, busca a satisfação imediata das pulsões e evita a dor. Regula o id, conforme eu já adiantei, né? Temos aí o princípio da realidade, que aí é sugestão vocês estudarem esses princípios e observando as instâncias, né? O id, o ego e o superego. Princípio de realidade adia a descarga pulsional, mediando as exigências do prazer com as restrições do mundo externo. Regula o ego. Então o id regulado pelo princípio do prazer e o ego regulado pelo princípio de realidade. Temos também nessa unidade os modelos estruturais da personalidade. Vocês verão então, aí sim a divisão entre id, ego e superego. São instâncias que funcionam concomitantemente, né? O id aí constituído pelos conteúdos inconscientes, princípio do prazer, né? Temos aqui um quadro para vocês observarem, né? Fonte de energia psíquica, pulsões e desejos, já adiantei, busca por satisfação imediata, né? E não tem contato com a realidade. Vai exigir do ego aí sempre uma busca por realização de prazer. O ego é consciente, pré-consciente e inconsciente, tem essas instâncias funcionando na primeira tópica, então é o princípio de realidade. Então o ego ele tem contato com o id, ele tem contato com o superego e ele tem contato com a realidade. Por isso que há uma sensação aí de cobrança maior em cima do ego, né? Então, vejamos aqui, ele é o mediador entre essas instâncias, as exigências do id, do superego e do mundo externo, porque ele está em contato com a realidade, responsável pela percepção e o pensamento racional. Por fim, aí, ainda da segunda tópica freudiana, nós temos o superego, principalmente inconsciente também, e que contém aí a moralidade, as regras, as normas, a lei, o ideal. Então é uma consciência moral, censura, tem também ideais e valores introjetados dos pais e da sociedade, né? Então aquelas observações, aqueles valores que a gente recebe, né, de quem cuida na atualidade, porque não é apenas, ou não são apenas os pais biológicos, mas a gente tem uma outra dinâmica. Hoje poderia haver essa dúvida, né? Então o superego formatado, vamos dizer assim, por essa questão, esses eventos fornecidos aí pelas pessoas que cuidam, para além aí dos pais biológicos. Nesse sentido, a gente vai tratar também dos mecanismos de defesa aqui, que são estratégias inconscientes, como a repressão, é o mais comentado, a projeção, a negação, são exemplos de mecanismos de defesa, utilizados pelo ego para lidar com a ansiedade gerada pelo conflito entre as instâncias, né, id, superego e a realidade. Como eu disse, que cobram do ego uma ação, mantendo conteúdos ameaçadores fora da consciência. Então é assim, se eu tenho uma pressão em cima do meu ego, que ela vem do id, do desejo de obter prazer, mas aí também exigências do superego, que de certa forma aí reprime, né, algumas questões de buscas de realização de desejo, por uma também pressão da realidade, que nós temos uma norma de convivência salutar em sociedade. Então tudo isso cobra do ego uma tomada de decisão
e que ele deve mediar as situações de conflito que levam à ansiedade. E aí, por isso, a gente utiliza os mecanismos de defesa. Sugestão de vocês aprofundarem nessa unidade. Freud vai idealizar também o desenvolvimento psicossexual em fases. Como é que funciona essa questão? A formação da personalidade adulta, ela é determinada pelas experiências e conflitos da infância que se manifestam em fases focadas em zonas erógenas específicas, zonas erógenas consideradas por Freud, específicas, né? Porque a gente acaba obtendo prazer. Então, o desenvolvimento psicossexual, ele vem, geralmente a base é em 5 fases, né? Fase 1, a fase oral, que Freud nomeia, e ela começa do nascimento até 1 ano de idade. O foco é na boca, temas como dependência e incorporação são eventos dessa fase, né? Ou seja, o mundo é experimentado, resumindo, pela boca do bebê. 2, fase anal, que vai de 1 até os 3 anos de idade. O foco é no ânus, temas de controle e autonomia. Então, geralmente, vocês entenderão que quem estaciona nessa fase gera aí uma sensação de controle e de autonomia na fase adulta. 3, na fase fálica, aí dos 3 anos aos 6, e o foco é nos genitais. Estabelecimento do complexo de Édipo e identificação de gênero. Sugestão que vocês, para compreender essa questão do complexo de Édipo e da identificação de gênero, leiam com atenção a unidade, mas para além dessa unidade também, para compreender melhor isso. Temos a fase 4, que é a de latência, que vai dos 6 anos até a puberdade, né? E é uma diminuição da energia sexual, foco na socialização. Então parece que sai um interesse corporal e começa um interesse paulatino pelo externo, pela socialização. E, por último, a fase genital, puberdade em diante, né, a sexualidade madura e os relacionamentos amorosos. Então, Freud idealiza essas fases, né, como a desenvolvimento psicossexual de cada ser humano. Temos também os fenômenos clínicos centrais, sobretudo aí na questão da terapia, que usa a abordagem psicanalítica, freudiana e outras, né? Então temos 2 fenômenos, a transferência, que é exatamente o deslocamento de padrões de relacionamento e sentimento do passado, dirigidos a figuras parentais para a figura do analista. Então é aquela sensação, aqueles sentimentos, aquelas experiências que eu tive, né, com quem, sobretudo, cuidou de mim, e aí eu transfiro isso para o meu ou a minha analista. Isso é a transferência, né? Então é algo que vai do seu analisando para o terapeuta, para o analista, tudo bem? E a contratransferência, que não é o contrário, né? São reações emocionais e fantasias do analista em resposta à transferência do paciente, sendo um instrumento valioso de compreensão do campo relacional. Tanto um como o outro são combustíveis na atualidade para que a análise ande, se desenvolva, ok, pessoal? Temos também nessa unidade o método interpretativo. Como é que funciona o método interpretativo nas ideias de Freud e de Hermann? A interpretação é um instrumento fundamental na psicanálise. O analista interpreta relações, verdades relativas, né? E busca o sentido subjacente, desvelando a essência da psique do real, diferentemente da coleta de fatos positivistas. Essa palavra positivista ela nos remete à ciência do contexto histórico de Viena, no qual Freud idealiza a psicanálise, né? Então, positivista vem aí da ideia de Auguste Comte, um sociólogo que gostaria muito que a sociologia funcionasse como as ciências da natureza. Então, o contexto histórico
abria essa ideia de que toda candidata à ciência, ela tinha que funcionar tal e qual as ciências da natureza, ou seja, biologia, matemática, sobretudo a física, né? Então tinha que ter um objeto de estudo com possibilidade de ser analisado, observado e mensurado, controlado, sobretudo, né? Então, método positivista. E finalizando, dentro de um contexto psicopedagógico, a compreensão desses fundamentos aqui, que vocês irão abordar na unidade 1, crucial para a área da educação, né? Outro autor aqui da nossa bibliografia, o Quadros, ele vai colocar que a análise de dinâmicas intra- e interpessoais no ambiente educacional e a reflexão sobre os desafios psíquicos da infância e na adolescência na realidade contemporânea, isso contribui muito para o modelo de aprendizagem, né, e ensino que nós temos na atualidade. Ou seja, alguns fenômenos que não eram observados e que com a entrada da psicanálise, né, no mundo, digamos assim, idealizada por Sigmund Freud, há mais possibilidades de uma nova ciência surgir para contribuir para a área da educação e das demais áreas de uma maneira bem significativa e provocadora. Excelentes estudos a todos vocês.